Meu nome é Maria, tenho 68 anos, e hoje vou abrir meu coração de uma forma que nunca imaginei. Não é fácil falar sobre dor, rejeição e decepção, principalmente quando tudo isso vem de quem mais amamos. Mas também não é justo guardar essa história só para mim, porque acredito que ela pode tocar outras vidas, talvez até ajudar quem passa por algo parecido. Para começar, preciso voltar ao passado. Eu tive uma vida simples, mas cheia de significado. Casei cedo com o Antônio, um homem trabalhador, honesto, mas também muito exigente. Juntos construímos nosso lar com esforço. Nada foi fácil, mas sempre houve amor. Tivemos 3 filhos, e cada um deles trouxe consigo um pedaço da minha alma. Mas o primogênito, o João, sempre foi diferente. Desde pequeno demonstrava uma inteligência fora do comum. Enquanto as outras crianças brincavam de bola na rua, ele preferia ficar com livros ou desmontando brinquedos para ver como funcionavam. Eu o observava com orgulho, pensando: esse menino vai ser alguém importante. Lembro-me de uma cena como se fosse ontem. João devia ter uns 7 anos. Ele chegou correndo em casa, ofegante, trazendo na mão uma medalha da escola. Tinha ganhado em um concurso de redação. Seus olhos brilhavam e ele dizia: Mãe, a professora disse que eu escrevo como gente grande. Naquele momento, meu coração se encheu de alegria. Fiz questão de guardar aquela medalha em uma caixinha de lembranças, junto com outros pequenos tesouros da infância dele. Sempre que eu a olhava, lembrava-me da promessa que parecia pairar sobre ele, a de um futuro brilhante. A adolescência dele não foi fácil. João era ambicioso, sonhava alto, e muitas vezes isso o deixava impaciente com a simplicidade da nossa vida. Lembro-me de quando completou 15 anos e pediu um tênis caro que estava na moda. Eu não tinha condições de comprar. Expliquei a situação, mas vi a decepção em seu rosto. Ele disse quase num sussurro: um dia vou ter tudo isso sem precisar pedir. Na época, doeu ouvir aquilo. Parecia que eu não era suficiente, mas ao mesmo tempo, enxerguei determinação em seus olhos. E eu pensei: melhor que ele tenha sonhos grandes do que se conforme com pouco. Quando chegou à faculdade, João foi o primeiro da nossa família a entrar em uma universidade. Foi um orgulho imenso, mas também um desafio. Eu e Antônio fizemos muitos sacrifícios para ajudá-lo. Muitas vezes abri mão de roupas novas, de pequenos luxos, para poder enviar o dinheiro da passagem, dos livros, da alimentação. Nunca reclamei. Afinal, que mãe não faria tudo pelo filho? E assim João cresceu, se formou, conseguiu um bom emprego. Conheceu Patrícia, com quem se casou. E juntos tiveram 2 filhos. Eu me sentia realizada. Pensava: valeu a pena cada sacrifício, cada noite mal dormida, cada prato de comida dividido. Mas, como dizem, a vida sempre guarda surpresas. Nem todas boas. Os primeiros anos de casado de João foram tranquilos. Ele me visitava com frequência, trazia as crianças, e eu me sentia parte daquela família. Preparava almoços, bolos, enfeitava a mesa. Era a avó que sempre sonhei ser. Meus netos corriam pela casa, e eu revivia a infância dos meus próprios filhos. Só que, pouco a pouco, percebi uma mudança. As visitas foram diminuindo, primeiro quinzenais, depois mensais, até se tornarem raras. Quando eu ligava, João sempre estava ocupado, cansado, sem tempo. Patrícia raramente atendia minhas ligações. Eu tentava compreender. Afinal, a vida moderna é corrida. Mas a dor do distanciamento começou a crescer dentro de mim. Foi então que recebi aquela ligação que mudaria tudo. A voz de João estava séria, diferente. Ele disse: Mãe, precisamos conversar. Naquele dia, preparei café, coloquei um bolo no forno, arrumei a casa. Queria que fosse um reencontro especial. Quando a porta se abriu, vi João e Patrícia entrarem. Os 2 estavam com expressões fechadas. Meu coração apertou. Depois de alguns minutos de silêncio desconfortável, João respirou fundo e disse: Mãe, a senhora já não pode mais viver sozinha. Por um momento, senti um calor no peito. Achei que ele iria sugerir que eu fosse morar com eles. Imaginei-me perto dos netos, ajudando Patrícia, enchendo a casa de histórias. Mas a frase seguinte foi como uma punhalada. Decidimos que a senhora vai precisar vender esta casa. Não faz sentido continuar aqui. Vamos colocar a senhora em um lar de idosos. Fiquei imóvel. Era como se não tivesse entendido. Um lar? Um asilo? Eu, João, meu filho. Tentei falar, mas a voz falhava. Eu não sou um peso.
Eu consigo cuidar de mim. Patrícia, com um tom frio, cortou minhas palavras. Maria, a senhora não entende. Nós temos nossa vida, nossas responsabilidades. Não dá para ficar se preocupando se a senhora caiu, se está passando mal. No lar, terá cuidados profissionais. Olhei para João, esperando que defendesse a própria mãe, mas ele apenas abaixou a cabeça e murmurou: é o melhor para todos. Naquele momento, meu coração se despedaçou. Engoli o choro, engoli a indignação. Apenas disse: se é isso que vocês acham melhor? Eles foram embora e eu fiquei sozinha. Quando fechei a porta, minhas pernas fraquejaram. Caí de joelhos na cozinha, chorando como uma criança. Senti como se tivesse perdido tudo. Não apenas um filho, mas também minha dignidade, meu valor, meu lugar no mundo. Os dias seguintes foram de tormento. Não tinha vontade de comer, de sair, de viver. A casa parecia mais vazia do que nunca. Pensei em tantas coisas ruins, até em desistir da vida. Mas, em meio às lágrimas, lembrei-me das palavras da minha mãe. Quando tudo parecer perdido, Maria, lembre-se que Deus nunca abandona os seus. Aquelas palavras ecoaram dentro de mim. E foi então que decidi. Eu não iria para aquele lar. Não porque tivesse preconceito, mas porque eu sabia que ainda tinha forças, que ainda tinha algo a oferecer. Se meu filho não via valor em mim, eu precisava me levantar e encontrar quem visse. Comecei a frequentar mais a igreja do bairro. Lá encontrei pessoas que me acolheram com abraços sinceros. Fiz amizade com uma senhora chamada Lúcia, que também havia sido rejeitada pela família. Ela me contou que encontrara forças ajudando crianças carentes da comunidade. Aquilo acendeu uma luz dentro de mim. Decidi me voluntariar em um projeto social da igreja. Comecei a ensinar costura para meninas adolescentes. Elas vinham de famílias humildes, muitas sem perspectiva. Quando eu via seus olhos brilhando ao aprender a costurar uma peça, meu coração se enchia de alegria. Descobri que ainda tinha um propósito. Enquanto isso, João raramente ligava. Quando ligava, era apenas para pressionar sobre a venda da casa. Eu dava desculpas, dizia que precisava pensar. A verdade é que eu não abriria mão da única coisa que ainda me dava estabilidade. Até que um dia, algo inesperado aconteceu. Uma das meninas do projeto chegou chorando. O pai havia abandonado a família e a mãe estava doente. Elas não tinham o que comer. Sem pensar duas vezes, decidi abrir minha casa. Acolhi mãe e filha. Dividimos o pouco que eu tinha, mas nunca faltou nada. Pelo contrário, parecia que quanto mais eu dava, mais Deus me abençoava. Minha casa, antes silenciosa, voltou a ter vida. Era barulho, riso, costura por todos os lados. Eu, que havia sido rejeitada pelo próprio filho, me tornara mãe e avó de tantas outras pessoas. E foi justamente nesse momento de renascimento que João apareceu de surpresa em minha casa. Ele entrou sem avisar e encontrou a sala cheia de jovens costurando e rindo. Ficou sem entender. "O que é isso, mãe?" perguntou espantado. Com um sorriso no rosto, respondi: "Isso, meu filho, é a vida." Ele não soube o que dizer. Apenas me olhou, talvez confuso, talvez impressionado. Mas eu sabia que aquele encontro ainda era apenas o começo de algo muito maior. Depois daquele dia em que João me encontrou cercada pelas meninas do projeto social, alguma coisa mudou. Não sei exatamente se foi no olhar dele ou no meu, mas havia um silêncio diferente entre nós. Não era o mesmo silêncio pesado da rejeição, nem o silêncio gelado do desprezo. Era um silêncio de quem não entendia o que via, mas também não tinha coragem de perguntar mais. Ele foi embora sem dizer muita coisa. Mas eu percebi que, de alguma forma, a imagem que ele guardava de mim, de uma senhora solitária, frágil, que precisava ser guardada em um lar, havia se quebrado. No lugar, surgiu uma Maria ativa, útil, cercada de vida e de propósito. E foi aí que as peças do destino começaram a se mover. Alguns meses se passaram, e João quase não deu notícias. Eu já tinha deixado de esperar. Doía menos assim. Até que, numa tarde chuvosa, ouvi batidas na porta. Quando abri, lá estava ele. Mas não era o mesmo homem confiante e altivo de sempre. João estava abatido, o olhar cansado, os ombros caídos. Parecia carregar o peso do mundo. "Posso entrar, mãe?" perguntou com a voz fraca. Assenti em silêncio. Ele se sentou no sofá, respirou fundo e, depois de alguns minutos, desabafou.
Mãe, perdi o emprego. Aquelas palavras ecoaram pela sala. Meu filho, o homem que sempre se orgulhava de sua estabilidade, de sua posição, agora estava vulnerável. Ele contou que a empresa havia fechado um setor inteiro. E ele estava entre os dispensados. Patrícia, segundo ele, estava desesperada, pressionando-o para encontrar logo outra fonte de renda. As contas não paravam de chegar. Enquanto ele falava, eu observava cada traço de seu rosto. Era como ver o menino que um dia chorou porque perdeu uma medalha na escola. Era como ver o adolescente frustrado porque não podia ter o tênis caro. Só que agora, a dor era muito maior. E dentro de mim, duas vozes brigavam. Uma dizia: ele te rejeitou. Ele quis te descartar. Agora é a hora de ele provar do próprio veneno. Mas a outra, mais suave, lembrava: ele ainda é seu filho. Você ainda é mãe. Respirei fundo e decidi ouvir a voz do amor. Coloquei a mão sobre a dele e disse: filho, a vida nos ensina muito mais nas quedas do que nas vitórias. Talvez este seja o momento de você aprender algo que não aprenderia de outra forma. Ele chorou. Pela primeira vez em anos, João chorou no meu colo, como quando era criança. E naquele instante, senti que uma muralha começava a cair entre nós. Nos dias seguintes, João passou a vir mais vezes à minha casa. Não só para pedir conselhos, mas porque, de alguma forma, aquele lugar parecia lhe dar paz. Ele via as meninas do projeto costurando, rindo, aprendendo, e ficava em silêncio, observando. Às vezes até ajudava a carregar tecidos, a arrumar cadeiras. Era estranho, mas ao mesmo tempo bonito, ver aquele homem tão pragmático se render à simplicidade. Patrícia, no entanto, não aprovava. Liguei uma vez e ouvi sua voz dura. Dona Maria, não encha a cabeça do João com essas coisas. Ele precisa se concentrar em voltar ao mercado de trabalho, não em ficar brincando de costureiro. Eu não respondi. Sabia que discutir seria em vão. Apenas silenciei, porque dentro de mim havia a certeza de que algo maior estava acontecendo. Certa tarde, João chegou trazendo uma caixa. Dentro dela estavam papéis antigos, lembranças de infância. Entre eles, encontrei a medalha que ele ganhou no concurso de redação quando tinha 7 anos. Ele a olhou com nostalgia e disse: sabe, mãe, eu tinha esquecido disso. Eu sonhava em ser escritor, lembra? Eu sorri com lágrimas nos olhos. Lembro, filho. E quem disse que ainda não pode ser? Ele riu, meio sem graça. Mas percebi que aquela semente ficou plantada em seu coração. Enquanto isso, o projeto social continuava crescendo. Outras mães e crianças passaram a frequentar minha casa. Viramos uma pequena comunidade. Cada história que chegava trazia consigo dor, mas também esperança. Eu, que antes me sentia inútil, agora me via no centro de uma corrente de vida. E, ironicamente, foi nesse ambiente que João encontrou forças para se reerguer. Ele começou a escrever sobre aquelas histórias, primeiro em cadernos, depois no computador. Criou pequenos textos, crônicas inspiradas nas vidas que presenciava. Um dia, me mostrou uma delas. Era sobre mim. No texto, ele descrevia uma mulher que, mesmo rejeitada, se levantou com fé e amor e que transformou sua dor em força para os outros. Ao terminar de ler, meus olhos estavam marejados. João, isso é lindo. Ele sorriu, tímido. Talvez esse seja meu novo caminho, mãe. E assim foi. João passou a enviar seus textos para revistas, blogs, até que conseguiu publicar em um jornal local. Aos poucos, foi sendo reconhecido. Ele, que havia perdido o emprego formal, encontrou um novo propósito. E, de alguma forma, tudo isso só foi possível porque um dia ele entrou em minha casa e viu a vida pulsando ali. Patrícia resistiu no começo, mas não pôde negar os resultados. João voltou a ter autoestima, voltou a sorrir, voltou a ser o homem que ela admirava. E eu? Eu voltei a ser mãe. Não apenas de João, mas de todos que a vida colocou no meu caminho.
A reconciliação não aconteceu da noite para o dia. Ainda havia mágoas, palavras que doíam, feridas abertas. Mas o tempo, aliado ao perdão, começou a cicatrizar tudo. Um dia João me disse: Mãe, eu errei. Errei feio. Achei que a senhora era um peso, quando, na verdade, é a raiz que sustenta tudo. Eu chorei. Não porque precisava ouvir aquilo, mas porque finalmente meu filho havia entendido. Hoje, minha casa continua cheia. O projeto cresceu, recebemos apoio da comunidade e até conseguimos abrir uma pequena oficina para as meninas venderem suas peças. João continua escrevendo e já planeja lançar um livro com as histórias que presenciou. E eu, que um dia pensei ter perdido tudo, descobri algo inesperado. Nunca estive sozinha. Deus sempre esteve comigo, me guiando, me mostrando que até da maior dor pode nascer a maior bênção. Se você, que me ouve agora, já se sentiu rejeitado, descartado, esquecido, saiba que sua vida tem valor. Talvez quem você mais ama não reconheça, mas Deus sempre reconhece. E Ele pode transformar abandono em oportunidade, lágrima em sorriso, derrota em vitória. Eu sou prova viva disso.